Esse episódio é apoiado por Simple Organic, marca de cosméticos orgânicos, naturais, veganos e cruelty-free. É a primeira marca brasileira com certificação lixo zero, reconhecido internacionalmente. O tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, gente! Estamos no ar com mais um episódio inédito de O Tempo Virou. E vocês perceberam que a gente tem novidade, né? Sim, com muita felicidade a gente anuncia a primeira parceira desse podcast, Simple Organic. No último episódio, a gente entrevistou Patrícia Lima, fundadora da empresa, e parece que ela gostou do nosso trabalho. E é muito importante a gente dizer que produzir um podcast, por mais caseiro que seja, envolve um custo. A gente tem um editor de áudio, roteiristas, redes sociais, arte. Então é muito bem-vindo quando aparecem marcas com interesse de financiar a divulgação desse tipo de conteúdo que a gente traz por aqui. E por falar em conteúdo, o episódio de hoje tá com um assunto que eu sempre tive curiosidade de saber mais e sei muito pouco. A gente vai falar de agroflorestas, esse sistema de plantio e produção que, além de sustentável, ainda contribui para a recuperação da floresta. Porque a gente já sabe que não basta só a gente não desmatar. No estágio que a gente está hoje, é preciso também regenerar, reconstruir, e os sistemas agroflorestais podem ser um excelente caminho para isso. Para tirar todas essas dúvidas sobre o sistema de produção, temos aqui conosco, falando diretamente do velho continente, mais precisamente de Amsterdã, Felipe Vilela, sócio fundador da Renature, uma empresa que promove o uso de práticas agrícolas sustentáveis e regenerativas, conhecidas como sistemas agroflorestais sustentáveis. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a você, Giovana. É um maior prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito empolgado aí para poder compartilhar e aprender com todo mundo. Felipe, então acho que é bom a gente começar do começo. Eu queria que você falasse pra gente de maneira bem geral no que consiste as agroflorestas e por que elas são benéficas ao meio ambiente. Agroflorestas nada mais é que um sistema agrícola que unifica com o ecossistema florestal, né? Então é uma forma de incluir a natureza e a inteligência por trás desse ecossistema da florestal dentro dos sistemas produtivos agrícolas, né? Então, você consegue dialogar entre a questão da preservação, da conservação e a questão da produtividade agrícola, que hoje é o que mais impacta o mundo, é a agricultura, né? Então, é uma forma de unir as duas potências máximas aí para a gente conseguir produzir alimentos para a nossa sociedade e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Assim, é uma história muito longa, né, do que é agrofloresta. É um sistema muito antigo, né? Então, é um sistema muito ancestral e está recentemente sendo cada vez mais reconhecido, né, pela inteligência de conseguir conciliar várias questões, né, não só a produtividade, né, então vamos dizer assim, a principal cultura que gera renda naquele ecossistema, mas você também consegue integrar espécies que garantem uma segurança alimentar para aquela comunidade, para aquele agricultor, né, então ele consegue produzir aquilo que ele alimenta, que hoje que a gente vê na agricultura convencional, diferente da agrofloresta, é que os agricultores, eles plantam uma só cultura, né, em monocultura, e eles acabam se alimentando de alimentos industrializados, porque eles não plantam aquilo que eles comem na sua própria terra para poder maximizar a produtividade dentro da terra deles, e as próximas gerações, os filhos deles, acabam vendo os seus pais adoecendo, né, no campo e não tem mais vontade de trabalhar no campo e acabam indo para cidades. Então, a agrofloresta proporciona isso, né, você conseguir garantir a segurança alimentar, a produtividade agrícola, né, a renda do agricultor e também a independência de insumos externos, né, que os agricultores tradicionais, eles ficam muito dependentes de agroquímicos e até
mesmo de insumos orgânicos, né? E na agrofloresta você planta árvores e espécies de capim para poder repor, substituir essa quantidade de recursos externos. A gente fala, né, desses sistemas agroflorestais, a gente está falando desse modelo que você falou de permacultura e policultivo, mas também além, né, falando do plantio de árvores que não necessariamente geram alimentos, mas que cumprem essa função ecológica dentro desse sistema, né, até mesmo com animais convivendo harmonicamente nesses terrenos, não é isso? Exatamente. A gente chama de espécies de serviços, né, que são espécies que ajudam, auxiliam o sistema agrícola para poder repor essa necessidade de insumos de fora, né? Então, para a gente evitar os agroquímicos e evitar também ficar trazendo recursos orgânicos de fora, a gente planta essas árvores e esses capins para substituir isso. E os animais também, dependendo do contexto, né, a gente pode integrar as galinhas ou até mesmo os bois, dependendo da situação, né? Mas como já tem muito boi nesse planeta, às vezes não precisa, né? E esses animais acabam fertilizando o sistema também, desde que seja um manejo holístico, né? Ou seja, esses animais estejam fazendo uma rotação naquela lavoura para poder adubar e fazer com que essa área regenere para ele poder retornar em algum outro momento, né? Então é um sistema bem harmônico entre a natureza, os animais e os agricultores e comunidades que trabalham naquela região, né? E eu imagino também que nesse sistema de reprodução da biodiversidade deixa de ser fundamental sistemas de irrigação, né, de adubação, pelo menos da forma que a gente está acostumado a ver nessa produção convencional. Sistemas que consomem muita água e que a gente não precisa nem falar que é o bem cada vez mais escasso na natureza. Como fica água e solo numa situação de agroflorestas? Legal, muito boa pergunta, porque a gente está agora, vamos relacionar um exemplo que a gente está trabalhando com um projeto de moda sustentável lá no Pará, que a gente está produzindo algodão e outras fibras naturais em um sistema agroflorestal. Que foda! Jura que dá para colocar algodão? Dá para botar, tem que respeitar, vamos dizer assim, a quantidade de sol que o algodão precisa, né? Mas dá para conciliar, sim. E é bem bacana, assim, porque você vê que toda a escolha de espécies que a gente faz nesse sistema com o algodão regenerativo faz com que você retenha a umidade no solo e você consiga influenciar, de certa forma, o microclima na região. E essa umidade que você cria no solo faz com que você não precise sempre ficar irrigando em épocas de seca, porque o solo já conseguiu captar a quantidade suficiente de água, né? Então, é muito eficiente você ver que a diversificação na produção com o algodão, que é uma cultura agrícola que tem muito impacto na indústria da moda, por precisar de muito agroquímico e precisar de muita irrigação, você vê que tem esse impacto positivo, assim, quando você consegue diversificar e reter essa umidade no solo, né? E eu vi também que a Renature trabalha em cima de uma meta muito arrojada de regenerar 1 milhão de hectares de terra degradada em todo o mundo até 2030. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre como vocês pretendem cumprir essa meta, né? Eu imagino que tenham vários empecilhos, burocracias estatais. Como vai ser enfrentar esse percurso e se está de pé ainda essa meta? Não, perfeito. Então, antes de responder sua pergunta, só para explicar um pouquinho o contexto, né? O motivo pelo qual da Renature foi criada, né? E por que chegou nessa meta. Como eu sempre fui muito apaixonado pela natureza e minha mãe veio da família dela, sempre trabalhou com agricultura orgânica e meu pai sempre trabalhou com banco, com finanças, e por ser apaixonado pela natureza, eu fui fazer uma viagem para a Amazônia, onde eu passei um tempo com as comunidades indígenas, enfim, e conheci toda a riqueza de conhecimento deles em relação ao respeito e ao manejo daquele ecossistema florestal. E saindo da Amazônia, vi muito desmatamento por conta da soja, do gado, de madeireiros, né? E isso me impactou bastante. Eu comecei a me questionar por que a gente produz esses commodities de forma tão impactante no planeta, né? E foi assim que a Renature começou. A gente foi indo atrás de especialistas, cientistas e agricultores que trabalham no meio da agrofloresta, que trabalham no meio de produção sustentável dessas culturas que geram renda, e aí a gente criou essa meta ambiciosa de 1 milhão de hectares para a gente mapear todos os principais commodities, né, culturas agrícolas que causam impacto nas florestas e no meio ambiente, e criar um modelo que seja economicamente viável e que tenha todo o impacto de serviços ecossistêmicos, né, de ambientais, para a gente provar que é possível sim, e é economicamente viável sim, fazer essa transição para a agrofloresta, né? Então a gente está criando para todos os principais commodities que causam desmatamento, né? Então, desde óleo de palma na Malásia, na Indonésia, até o cacau na África, até a pecuária no Brasil, também com soja, enfim, a gente está trabalhando com algodão. Então a gente está criando pelo menos alguns modelos que provam essa rentabilidade para a gente conseguir tornar o negócio escalável. Então,
a gente tem essa meta de 1 milhão de hectares baseados nesses cases que a gente quer criar, que possam ser replicáveis e escaláveis dentro de unidades de produção das empresas que a gente estiver trabalhando conjuntamente, né? E dos agricultores que estiverem também querendo fazer parte desse processo. Eu vi você falando essa história, né? Tá no seu TED, que inclusive, gente, por favor, vejam o TED do Felipe, incrível. É em inglês, mas tem legenda em português. Você contou essa história, né? De como você foi seu primeiro impacto. E você é filhote, né? Daquele grande agricultor suíço, que eu não ouso mencionar o nome dele aqui, que eu não vou saber falar, que ele é um grande mentor desse sistema agroflorestas, né? Exatamente. O nosso grande professor aí, Ernst Goethe, né? Que é chamado por alguns por Ernesto, né? Ele é um grande mentor de todos nessa área de agrofloresta, de agricultura sintrópica, né? Quando a gente fala agrofloresta, né? Então, tem vários nomes que se dão, mas todos que promovem a regeneração, promovem a utilização de árvores dentro dos sistemas agrícolas, a gente está trabalhando, né? Então, eu passei 5 meses com o Ash fazendo pesquisa sobre a questão da água na fazenda dele, comparando com uma monocultura de um vizinho dele, e é impressionante a diferença, assim, sabe? E você vê que realmente o Ash, todo o conhecimento, bagagem que ele coletou durante todos esses anos, inspiram muitas outras pessoas a fazerem esses sistemas, né? E foi um desses motivos que eu vi que todo esse conhecimento que se tinha presente, por que não estava sendo adotado por empresas corporativas, né? Então foi dessa forma que eu me identifiquei, assim, nosso papel dentro desse ecossistema, desse movimento de agrofloresta, foi criar a Renature para trazer essa riqueza e essa bagagem científica dentro do setor corporativo, para a gente mudar a forma como essas empresas estão, impactando o nosso meio ambiente, né, com os sistemas agrícolas atuais deles. Uma das coisas que me encanta também na Renature é o fato de estar total dentro da economia da abundância, né? Que se fala muito pouco, que muitas poucas empresas hoje, porque quando a gente fala muito no setor privado, entra naquela questão, o setor privado é destrutivo, mas é possível também uma empresa, né, entrar dentro de toda essa economia abundante, né, de, enfim, mais e mais e mais regenerar de alguma maneira, e vocês estão totalmente dentro disso, né? Dentro desse conceito, tendência inovadora aí, que eu acho que é onde o mundo vai seguir. Exatamente, eu acho que a gente tem empresas que trabalham com essa mentalidade de abundância e outras que trabalham com essa mentalidade de escassez, né? E eu acho que essa questão de acreditar que é possível e trabalhar para que consiga ter mais recursos do que já se teve, esse é nosso propósito, assim, né? A gente acredita muito que a gente deve ser otimista, a gente deve mostrar as soluções que tem presentes, né? E essa mentalidade de escassez acaba limitando o nosso potencial de regeneração, nosso potencial de impacto positivo que a gente possa criar, né? Então, eu sinto que a gente está, enfim, criando alianças que tenham esse propósito de realmente gerar mais recursos do que somente neutralizar o impacto negativo, né? Que, por exemplo, a sustentabilidade é incrível, sabe? Mas diferente da sustentabilidade, a gente tem um sistema regenerativo, onde a gente, em vez de somente neutralizar o impacto negativo, a gente está maximizando o impacto positivo com a regeneração, né? A sustentabilidade, por exemplo, ela neutraliza, vamos dizer assim, o carbono que existe no planeta Terra hoje, a quantidade de emissões de carbono, o que não é o suficiente para a gente reverter esse cenário climático. Então, a gente precisa ser carbono positivo, no caso, né? Então, a regeneração, ela empurra para essa direção, né? Agora, Felipe, você falando em tudo isso, eu não paro de pensar na Amazônia, né? Porque, assim, eu acho que dentre dos problemas do mundo, que são muitos e urgentes, talvez o desmatamento que está se passando na Amazônia seja um dos 5 primeiros urgentes aí que a gente está vivendo, que está acelerando o aquecimento global, mudança climática, enfim. É horrível acordar com matérias e notícias todos os dias de áreas e mais áreas desmatadas. Me pega muito num lugar onde a gente sabe, né, que se isso acontecer dessa maneira, e é o que, enfim, temos um presidente que celebra esse desmatamento, a floresta vai passar por um período de savanização em pouquíssimos anos, né? A gente poderia ter um pingo de esperança e pensar que, num futuro, essas áreas podem ser reflorestadas com esse sistema de agrofloresta? Com certeza, Giovana. A gente está agora criando um roadmap para identificar quais são as intervenções mais
mais positivas que podem ser feitas na Amazônia, né? A gente está com 3 projetos que identificam 3 diferentes perspectivas, assim. Uma é essa que eu estava comentando do algodão, que é como se fosse um placement crop, assim, uma cultura que substitui as práticas de desmatamento na Amazônia que se tinham naquela região para entrar ou com a mandioca em monocultura ou entrar com pasto, e o algodão está possibilitando fazer com que a indústria da moda tenha um papel essencial na regeneração da Amazônia. Então, o algodão e com outras fibras naturais que a gente está integrando no sistema, como juta, malva, abacaxi, banana, elas mostram que o papel da indústria da moda pode colaborar a achar essas fibras como uma substituição de renda para aquelas comunidades que vivem naquela região. Esse é um projeto no Pará. Segundo projeto, que é bem bacana também, que daí o foco é diferente, uma segunda perspectiva, é lá em Lábrea, na Amazônia, que a gente está fazendo numa área de 26 mil hectares, que é uma área muito extensa, assim. E o que acontece, essa área é uma floresta intacta, né? Mas o que acontece? O proprietário dessa terra já foi procurado por indústrias do agronegócio para querer comprar essa terra e sabe-se lá o que eles iriam querer fazer, né? Provavelmente iriam desmatar para entrar com pasto. E ele falou, não, eu não quero isso, eu quero essa propriedade da minha família. E, enfim, ele nos encontrou na Renature e falou, por que vocês não fazem um projeto bacana lá que possam nos ajudar a gerar uma renda para aquelas comunidades, porque senão algum dia elas vão ser retiradas, e a gente consegue fazer um projeto bacana lá. Então, o que a gente está fazendo hoje é mapeando todas as principais, vamos dizer assim, produtos e culturas que existem naquela região para a gente criar uma cadeia produtiva para borracha, que tem muita seringueira, castanho no Pará, açaí, enfim, e outros óleos essenciais também que podem ir para a indústria de cosméticos. Então, a gente quer distribuir esses canais de produtos para essas empresas que se importam com a preservação da Amazônia, gerando renda para as comunidades, fazendo um extrativismo legal e, além disso, gerando crédito de carbono. Então, a gente está em parceria com uma empresa canadense para quantificar a quantidade de carbono que aquela floresta está sequestrando e vender esses créditos por um valor aí de quase de 1 milhão de créditos de toneladas cada 6 mil hectares de floresta que a gente está falando. Então, esse projeto vai provar, né, e tem a intenção de provar que é mais rentável deixar a floresta em pé do que derrubada com soja ou com gado, né? Então, essa segunda perspectiva. E terceira, só para não ficar muito comprido, a gente está com um projeto lá no norte do Mato Grosso, na região de Pontes Lacerda, com um grande pecuarista, né, que trabalha, é um family office, trabalha com pecuária em larga escala, e a gente está criando um projeto de 1.200 hectares para provar que a pecuária deve estar dentro de um sistema silvopastoril e regenerativo. O que significa isso? A gente plantar árvores e espécies em que o pasto pode estar se alimentando, né? Porque você passa no Mato Grosso hoje, é um deserto sem nenhuma árvore, né? Isso aí você vê uma árvore e estão todos os bois debaixo dessa árvore, né? Então, a gente está pelo menos melhorando as práticas de pastagem que existem hoje. Eu sou vegetariano desde que eu nasci, né? Eu nunca comi carne na minha vida. Então, para mim, eu promovo essa questão do veganismo, do vegetarianismo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente deve melhorar o que já existe também de sistemas pecuários, né? Então, a gente está fazendo essas 3 intervenções na Amazônia que a gente vê como assim, soluções para a gente tentar melhorar a situação do contexto da Amazônia. Agora, pensando em quais áreas, né? Você já falou aí das florestas desmatadas, mas para o ouvinte que está em casa conseguir visualizar melhor, quais áreas que podem ser disponibilizadas para implementação desse sistema, né? Sei lá, fazendeiros que já possuem áreas de terra. Eu vi a Bela Gil, semana passada, postou uma foto no Instagram que tinha um campo de futebol na fazenda da família dela, e ali ela construiu uma agrofloresta. Dá para ser num quintal grande dentro da cidade? Como funciona isso? Não, legal, muito boa essa pergunta, Gi. A gente dá prioridade, assim, pela Renature, a gente dá prioridade para trabalhar em áreas que podem atingir uma escalabilidade, né? Mas a agrofloresta dá para fazer até no seu quintal de casa, dá para fazer dentro do seu apartamento, sabe? A gente conhece, por exemplo, a empresa Carp, que está lá no Rio de Janeiro, que eles plantam agrofloresta no apartamento das pessoas, sabe? Mentira, jura? É muito legal isso. E aí você consegue ver que dá para fazer em todos os ambientes possíveis, assim. Então, desde o urbano até o rural, né? E até eu vi que com a Bela Gil, o Namastê, que é um grande professor de agrofloresta, estava lá fazendo o sistema. É muito legal ver que você está
transformando um campo de futebol em um sistema produtivo que preserva a floresta, sabe? Então, e é lá em Araras que eles fizeram, eu fiquei numa pousada lá em Araras também, e vi um campo de futebol e pensei a mesma coisa, sabe? Aí eu vi essa imagem do Namastê com a Bela Gil, eu achei muito legal, assim. Então, enfim, dá para fazer em todos os ambientes, né? Mas agora, se você quiser realmente impactar numa escala que possa realmente acelerar esse processo de mitigação das mudanças climáticas, acelerar esse processo de regeneração do planeta em geral, a gente deve pensar em atingir cooperativas de agricultores, né, associados, um número que seja representativo para a gente conseguir maximizar o impacto a curto prazo, né? Então, por isso que a Renate a gente está dando um pouco mais de prioridade nesses aspectos. E agora sim, pelo que você está falando, parece ser algo bem complexo, né? Para quem está em casa também quer se engajar mais nesse assunto, tem como a gente contribuir de alguma maneira com esse método, ou sei lá, é aquele tipo de assunto que a gente pode se debulhar no YouTube e ver vários vídeos sobre, entender um pouco mais como se faz, ou é preciso sempre uma consultoria, alguém mais especializado que estude na área? Então, perfeito. Acho que são duas formas, assim, que as pessoas que estão em casa, que querem fazer parte desse processo, né, e aprender também. Uma é você plantando em casa, né, você plantando uma muda, uma semente, você tendo essa experiência de tocar no solo, tocar na planta, vendo ela crescer, essa experiência própria que é muito rica, assim, né, para a pessoa entender os processos e realmente a inteligência por trás da natureza, né. Então, acho que essa é uma forma muito, muito bacana. E aí, outra seria, enfim, você participar de imersões, participar de multirões, né, que a gente chama também, que é de experiências na prática mesmo, de você botar a mão no solo com mais pessoas para plantar um sistema um pouquinho maior, onde é uma experiência sempre muito rica. Na Renate, a gente organizou no ano passado um Change Makers, né, que é um programa que a gente começou a fazer para indivíduos que queiram participar desse processo de regeneração e fazer uma agrofloresta conjunta. A gente fez na Amazônia com comunidades indígenas Yanomamis e a gente fez também na Indonésia. Então, enfim, a gente está organizando isso anualmente, só nesse ano não por conta do Covid, mas ano que vem a gente pretende fazer na África e no México. Então, quem quiser também botar a mão na massa e ir num projeto de agrofloresta, a gente pode ficar em contato, com certeza, e fazer junto, assim, porque é muito mais divertido agroflorestar junto do que deixar somente o agricultor fazer, né? Olha, lembre-se de mim, tá? Eu quero estar junto nessa. Vamos juntos na Amazônia, no ano que vem, organizar alguma coisa. Só complementando o que você falou agora, que me veio à cabeça, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra tem um projeto que se chama CSA, Centro Sustentável do Agricultor, tem Instagram e tal, e é um conceito muito interessante. Enfim, a maioria dos plantios, né, que o movimento faz nas áreas ocupadas são alimentos sem agrotóxicos. Tem muita agrofloresta também dentro do movimento, né? Eles são muito, enfim, tem escolas de tecnologias agroflorestais também. E esse movimento que eu achei lindo também é que você, pessoa física, né, tem um coagricultor. Então você paga uma mensalidade para o seu agricultor, onde você recebe cestas semanais com aquele alimento que ele está plantando e você pode ir uma vez por semana plantar com ele. Então também é uma ótima possibilidade de você ter esse contato com a terra, essa sabedoria, né, e aprender de quem está aí há anos numa trajetória. Importante falar também que essa semana, vou citar aqui, essa semana, Quilombo Campo Grande, o Zema desalojou 450 famílias que produziam alimentos, plantavam alimentos sem agrotóxicos. Eles têm uma sabedoria muito grande, mas cabe a nós também apoiar esse movimento que é tão criminalizado pelo governo atual, né? Exatamente. Não, é incrível o trabalho dessa galera. Realmente, eu visitei lá em Ribeirão Preto o pessoal da Coopera Floresta com o Namastê, e também, enfim, lá no Vale do Ribeira, a gente vê que todo esse trabalho incrível que o pessoal da Coopera Floresta, da MST, que estão realizando para criar sistemas agroflorestais, onde eles conseguem coletar toda a produção deles e comercializar junto, assim, de uma forma super organizada. E eu vou ser bem sincero contigo, assim, vendo vários sistemas agroflorestais pelo mundo, eu nunca vi cooperativa tão organizada e tão comprometida como a Coopera Floresta, sabe? Então, o movimento social no Brasil é muito forte, sabe? Então, eu fico super orgulhoso, assim, quando estou, às vezes, trabalhando na Indonésia com alguns produtores, de falar que no Brasil realmente um modelo, sabe, de movimento social. Então,
Com certeza, com certeza. Não, até arrepiei, gente. Eles são muito foda. Sou fã. MST, amo vocês. A gente tem um quadro aqui agora que chama Biblioteca Ecológica, que é quando a gente traz dicas para os nossos ouvintes de filmes, livros, qualquer coisa que expanda essa consciência ambiental. Você pensou em alguma coisa para trazer pra gente? Então, tem um livro que até o pessoal do Namastê e o pessoal do MST também contribuíram pro Agroflorestando o Mundo de Facão a Trator. É um livro muito incrível e dá bastante ideias e realmente conhecimento gerais sobre agrofloresta, vale super a pena dar uma lida. Enfim, eu acho que isso realmente inspira as pessoas a entenderem mais ainda sobre os sistemas agroflorestais e, claro, também o documentário, né, é um curto, né, na verdade, são 15 minutos do Life in Syntropy, né, que é a vida em sintropia, que fala sobre a vida do Enche, fala sobre a agricultura sintrópica, que isso foi para mim uma das maiores portas que eu já vi na minha vida, assim, né, esse vídeo. Me inspirou muito e vale muito a pena ver também. Bom, minha dica de hoje, eu tô lendo um livro, tô na metade ainda, mas tá me impactando muito, que se chama Nós Somos o Clima. Subtítulo Salvar o Planeta Começa no Café da Manhã, do Jonathan Safran Foer, que é o autor também de Comer Animais, que é outro best-seller dele. A teoria dele e o estudo dele é sobre como é preciso a gente fazer esforços e mudanças drásticas, e se a gente quer fazer a nossa lição dentro de casa, ela começa por tirar alimentos de origem animal do nosso prato. Só que o que me impactou mesmo nesse livro é a linguagem dele. A mudança climática, ela é talvez o assunto mais urgente, né, da nossa geração, da atualidade. Existem estudos, eu quero até trazer isso aqui no podcast mais pra frente, que durante a pandemia, notícias e matérias falando sobre o aquecimento global e mudanças climáticas caíram drasticamente, porque a gente teve que lidar com uma outra questão que também é fruto dessa mudança climática, né, que é da intervenção do homem na natureza, mas que tá muito mais concreto, que a gente tem mais sabedoria de como se prevenir, o uso de máscaras e tal, que é a pandemia, mas que muitas vezes a mudança climática, dependendo da maneira como ela fala, e na maioria das vezes ela é o assunto mais chato e entediante do mundo. Então, assim, as pessoas se sentem muito longe desse problema. Então, ele tenta, através de uma linguagem clara e fácil, aproximar essa comunicação da grande população, porque somos todos partes, né? Para que não aconteça essa mudança climática que é a tão temível e que vai causar total desequilíbrio no mundo e extinção da espécie humana, a gente precisa cada um fazer a nossa parte. E ele traz muito isso nesse livro. Tô adorando ler. Não tinha lido o outro muito dele. Legal, vou dar uma olhada depois. Parece ser uma alternativa muito boa. Porque principalmente pra gente que comunica sobre isso, né? Às vezes eu fico falando, às vezes eu coloco um post no meu Instagram, aquecimento global. Eu sinto que eu falo com ninguém, né? Porque assim, é distante ainda. Eu te entendo perfeitamente. É que assim, aqui em Amsterdã, né, eu sei que é em outro contexto, né, aqui, mas as pessoas aqui estão super em pauta, assim, em todos os ambientes, sabe, essa questão, até porque a gente tá no meio do verão que tá 40 graus, sabe, então as pessoas não deixam de falar sobre esse tema. E os investidores de impacto, investidores que estão mudando sua consciência, eles estão vendo que realmente é uma agenda muito importante para começar cada vez mais pensar os seus investimentos. Então, em relação a isso, eu estou até assim, vendo de uns bons olhos que essa pandemia está trazendo cada vez mais conhecimento, enfim, procura assim, desses investidores para essas iniciativas. O único desafio que eu vejo é que todos esses investimentos que vão para essas áreas, eles acabam sendo muito intermediados por organizações que acabam contendo esse dinheiro e não botando nas iniciativas lá no chão mesmo, com os agricultores, com as comunidades, sabe? Eles acabam pegando muita porcentagem lá em cima e acabam quase não ficando nada nas iniciativas lá com as pessoas mesmo que estão com a enxada na mão, que estão plantando, sabe? Então, esse é o grande desafio agora, a gente conseguir tentar identificar como fazer esse atravessamento de forma muito mais justa, né, do que é hoje. Felipe, obrigada, viu? Poderia ficar aqui horas conversando com você. Obrigado a você, Gi. Muito bom esse convite, eu fico muito feliz. Eu espero a gente poder aí, quando eu estiver no Rio de Janeiro, e as coisas melhorarem, a gente poder se encontrar e conversar mais ainda. Vamos. Admiro muito a Renature, o seu trabalho, da Tati também, vocês, casal incrível. Inclusive, sigam... Você não tá... Você tá sem Instagram, né? Que eu te dei uma stalkeada esses dias, não te achei. Mas é possível achar a Renature. Isso. O meu também, mas aqui o meu, ele foi hackeado e eu tô recuperando agora, mas em alguns dias eu já devo ter de volta. Se não, você também está no Eco Couple com a Tati Lund, maravilhosa, parceira de Felipe, que também super expande aí o veganismo e uma nova cultura alimentar pro mundo, né? Exatamente. A paixão da minha vida tá
disseminando a essência do alimento através da comida, né? Acho que e com os alimentos orgânicos, e você foi com ela naquela experiência da Fátima também, né? Incrível, muito iluminada também. Uma artista, um dom. Pessoal, eu acho que não tem mais nada pra eu dizer nesse final, né? A importância das agroflorestas na regeneração do planeta já foi dito, já tá mais claro que precisamos dela se queremos ver a Amazônia reconstruída e aquecimento global reduzido, revertido. Eu sempre gosto de episódios como esse, que junto com o problema a gente mostra também a solução. E claro, para se tornar de fato a solução, a gente precisa tornar esse modelo cada vez mais conhecido. E para isso a gente conta com a ajuda de vocês para difundir o tema das agroflorestas e, por que não, implementá-las. Eu me despeço e nos vemos na próxima semana. Um super beijo!